Hoje mais um podcast sobre análise transacional na prática. Então, para você que gosta de ouvir informações sobre o funcionamento da personalidade humana, hoje vamos falar sobre esse tema a partir da análise transacional. Vamos falar sobre as posições essenciais. Então, muitas novidades aqui no podcast de hoje com o meu amigo Giancarlo. Giancarlo, seja bem-vindo a mais um podcast. É um prazer Olá, estar com você Luiz. aqui. Olá a todos que nos veem, que nos ouvem. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de um outro tema importante na análise transacional. E é uma alegria grande estar aqui com você novamente, poder trazer informações que sejam aí úteis e sejam válidas para os nossos amigos que nos veem. Muito bom, Giancarlo. E eu imagino que algumas pessoas que estejam nos assistindo hoje não sabem o que é análise transacional e por que nós falamos sobre esse tema. Então, o que você acha de nós falarmos um pouco sobre como é que nós encontramos a análise transacional e como ela nos ajuda em nossa atuação profissional, Giancarlo? Não, ótimo, Luiz. Eu acho que é importante entender assim, da onde começou essa É história da verdade. análise transacional, né? Você caiu de Aham. paraquedas, como é que começou? Bom, eu atuo com desenvolvimento organizacional, Uhum. né, estratégia e qualidade. Então, na minha trajetória, eu senti a necessidade de entender melhor o comportamento humano, de como as pessoas funcionavam, por que elas faziam o que faziam, por que algumas coisas davam certo, outras não. E entender esse movimento de grupo, de pessoas, de comportamento humano, para poder melhorar, né, a minha performance Hum. profissional, né? É, Quem trabalha com pessoas, no RH, em qualquer atividade humana, né? Mas quem trabalha com pessoas, com treinamento, com consultoria, principalmente, é, precisa entender como as pessoas funcionam, né? E eu tive essa necessidade, porque, como eu falei, algumas coisas funcionavam melhor do que outras. E fui, e aí descobri, né? Melhor dizendo, descobri aí por indicações de amigos e colegas também que já fizeram a formação da análise transacional, indicaram fazer o AT 101, Uhum. que é a porta de Que é o curso entrada inicial. inicial, né? Uhum. A porta de entrada para análise transacional. E a partir daí eu me encantei com os conceitos da análise transacional e segui, né, o meu desenvolvimento, a minha jornada, né? Comecei isso há alguns anos e venho desde então nesse caminho, nessa jornada de autodesenvolvimento pela análise transacional. Até porque hoje, quando, assim, quem não é da área da psicologia e quer saber sobre como é o funcionamento da personalidade humana, tem muitas teorias, tem muitas informações, mas a questão é qual é o caminho que vai ser mais prático e eficaz, não é, Giancarlo? Foi nesse caminho, então, que você Isso, seguiu? assim, a análise transacional, que é uma metodologia criada por Eric Berne na Uhum. década de 60, ela traz justamente, de forma assim, bem, bem simples, a gente Hum. dizer o seguinte: ela foi desenvolvida para que a gente possa compreender o comportamento humano. Uhum. Por que que as pessoas fazem o que fazem do jeito que fazem, Uhum. né? De forma bem, bem simplista. Uhum. É, Porém profunda, porque aí você vai descobrindo que tem N situações, N ferramentas, N pontos que nos levam a agir de determinada forma. E como é que a gente faz para trabalhar com isso, né? A gente dá conta desses comportamentos, o que que é nosso, o que que é do outro. Então, a análise transacional é uma ferramenta prática, excelente, porque ela é prática, ela é vivencial, né? E, como você falou, nós temos hoje N teorias, muitas teorias, psicologia positiva, coaching, tem N fórmulas, mas quando eu particularmente olho, estudo isso, olho a praticidade e aplicação da análise transacional, cara, não tem como você dissociar Uhum. de você mesmo e do que você está fazendo, né? Então, à medida que você conhece, quem conhece se apaixona.
É interessante você trazer isso, porque a prática da análise transacional não é só conhecer os conceitos, é de ter os conceitos incorporados na rotina do dia a dia, não é, Giancarlo? Exatamente, porque diferente de uma teoria que você fala para os outros, Hum, né? Essa é uma teoria que você vive e aí, pelo exemplo, hum, você também passa esse conceito para os outros. Porque você não consegue, eu penso assim, passar algo para alguém que você não acredita, que você não consegue vivenciar. Fica sim, sim, meio distópico isso, sim. né? Não vejo funcionamento dessa forma. Então, à medida que você vai desenvolvendo em você isso, você vai se potencializando. Até porque a formação em análise transacional são vários anos, né? Tanto para entender a teoria, conseguir internalizar e incluir na prática profissional e pessoal. E hoje nós temos a porta de entrada para análise transacional é o AT-101, que Uhum. é uma formação básica de 12 a 16 horas, né? Que você faz para entender, conhecer quais são todas as ferramentas da análise transacional. Posteriormente, você pode, já indo para um nível mais avançado, fazer uma formação do AT-202, né? Uma Opa, formação aí de é a analista, formação propriamente formação de dita. analista Uhum. transacional e organizacional, são 18 meses de formação, Uhum. né? Então, já é algo bem mais aprofundado, um trabalho bem mais completo, que te prepara para você atuar como analista transacional, né? Na área organizacional, na área educacional, na área clínica, então, em várias áreas de atuação, para que você possa aplicar as ferramentas da análise transacional, da AT, Uhum. no ambiente organizacional, no ambiente educacional ou na parte clínica, né? Uhum. Então, você sai um profissional mais preparado para para utilizar essas ferramentas da análise transacional. E caso você ainda continue Uhum. apaixonado, né? Uhum. Não para por aí, Não para então. por aí. Aí você pode fazer, né, o AT-303, Tá. que aí é onde você vai desenvolver a parte da didática, formar um didata em Sim. análise internacional, para Uhum. formar Uhum. outros formadores, digamos assim, né? Podemos dizer que o 303 é o processo de sucessão, né, de novos analistas Novos analistas transacionais, né? transacionais. Porque essa teoria começou lá em 1958, mais ou menos ali, Isso. e temos vários analistas transacionais certificados, né? Até hoje esse processo continua. Continua. E aí a formação mínima, vou colocar o mínimo aqui, no 303 são 3 anos, né? 3 anos, olha Então, só. a coisa vai aprofundando. E à medida que você avança nesse estudo, a gente não está estudando só análise transacional, você está trazendo todas essas abordagens Uhum. teóricas que a gente estava falando Uhum. para dentro de um olhar da análise transacional. Então, como é que a psicologia positiva se relaciona com a análise transacional, como é que tal Uhum. teoria se relaciona com a análise transacional, como é que Marlow se relaciona com a análise transacional. Então, você expande esse universo de entendimento. Não é algo estanque, não é uma metodologia fechada. É uma Uhum. metodologia aberta que se expande e se desenvolve a cada momento. Então, a análise transacional podemos dizer que é uma teoria do desenvolvimento humano que ela é inclusiva, né? Quando Inclusive, a gente pode pegar qualquer outra teoria, tanto do comportamento humano quanto do ambiente organizacional, que a gente consegue incluir ela nesses conceitos. incluir ela nesse conceito. Então, eu vejo que a análise transacional ela é um divisor de águas para um profissional, Uhum, né? uhum. Eu, claro que vou fazer aqui a minha alusão à profissão, mas você Sim, também, como educador, Luiz, você sabe a importância de você entender esses princípios sim, quando você está numa sala de aula, sim. Ah, com falando com certeza, seus com alunos, certeza. né? Quando você está na consultoria, falando com o Uhum, empresário, falando com os funcionários, então você se está melhor preparado, não que você tenha todas as respostas, ao longe disso, uhum. né? Mas você está melhor preparado para poder dar essa resposta e até para poder dizer, olha, isso eu não sei, Uhum. vamos estudar junto, né? Mas você está preparado para essas situações que vão acontecer e vão acontecer na sua atuação profissional.
E a formação em análise transacional, uma formação bastante consistente, então, tanto nós que temos a formação e a certificação, quanto outros profissionais que são certificados pela UNAT Brasil, que é a União Nacional dos Analistas Transacionais, são profissionais capacitados e preparados tanto para explicar sobre análise transacional, também para conduzir de forma eficiente programas de capacitação, consultorias, não é? E a gente até sempre fala o seguinte: quando a empresa, quando o empresário, quando alguém contrata um profissional formado em análise transacional, ele tem uma outra perspectiva de profissional atuando Uhum. na sua empresa. Olha, que Porque interessante, é né? outro patamar, eu É. diria assim, né? É outro nível, não querendo, desculpe, querendo ser eh, corporativista, né? Sim. Não, longe de mim isso, Uhum. mas é porque eu acredito na formação e eu acredito naquilo Claro, que é colocado. claro. Nosso círculo de amigos e profissionais são Uhum. consistentes, né? Sim. Então, a gente sabe que as pessoas entregam aquilo que está sendo contratado de uma Entrega, forma né? muito, muito profissional, muito É, efetiva. porque uma coisa assim, é alguém ler um livro lá, por exemplo, de comunicação assertiva. Ela lê aquele livro e, por exemplo, ela pode criar um treinamento a partir daquele livro, sem Uhum, até ter muita experiência sobre esse assunto, né? Agora, a partir da análise sensacional, o analista, ele é preparado, tem todo um tempo de preparação, então ele pode até falar daquele assunto de comunicação assertiva daquele livro, mas ele tem toda uma base teórica para explicar como que, nesse caso, como que é por que que as pessoas se comunicam de determinada maneira, uhum. enfim, então tem uma consistência teórica ali para dar suporte Isso, ao falar sobre esse assunto. com certeza. Isso faz, e entendo que isso faz diferença, né? Faz diferença, até porque, veja só, né? Você é advogado, tem outras formações também, eu sou administrador, então, veja só, eu sempre falo que eu me formei no século passado, mas bem no finalzinho, foi em 99. Eu sou administrador, finalizei ali 5 anos de estudo, depois eu resolvi, continuar estudando e a primeira pós-graduação que eu fiz foi em controladoria e gerenciamento financeiro, então totalmente racional. E aí eu percebi, opa, calma aí, eu estou muito racional e para desenvolver Uhum, treinamentos, para consultorias, eu preciso de entender um pouco como é que funcionam os grupos dentro das empresas e como é o funcionamento do comportamento humano. E aí eu não comecei pela análise transacional, essa minha jornada de uhum, entender como é o funcionamento do comportamento humano. Primeiro eu fui estudar como os grupos funcionam. Por que que algumas empresas vão bem, por que que outras não vão, e eu sempre tinha em mente uma pergunta, assim, por que alguns negócios vão bem e uhum. prosperam e outros não? Não importa se é urbano, se é rural. E aí depois de estudar do estudo sobre o comportamento humano, ou melhor dizendo, sobre o estudo do funcionamento dos grupos, eu senti a necessidade de buscar informações sobre o funcionamento do comportamento humano. Aí é que eu descobri a análise transacional. Descobri a análise transacional ali em 2003, mas a minha formação começou em 2010 e estou até hoje Uhum. estudando análise transacional, assim como você, eu já me certifiquei pela UNAT Brasil, e isso trouxe uma mudança completa na minha atuação profissional. Então, hoje eu consigo desenvolver programas de desenvolvimento de líderes, programas de sucessão familiar na área rural, com base na análise transacional. Então, isso dá uma consistência bastante grande para a estruturação do trabalho, para a condução ali dos participantes também. Então, esse foi um dos maiores investimentos que eu já fiz na minha vida até Uhum, hoje, né, de me aprofundar sobre análise transacional. Então, isso ajudou tanto na minha carreira quanto na minha vida profissional uhum. também. E a gente percebe, antes para mim foi Hum. algo importante, porque eu também comecei pela formação de grupos, né, pela Uhum, Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos. uhum. Seguimos um caminho semelhante. Semelhante porque a gente lida com grupos. Vamos trabalhar Uhum, grupos numa empresa sim. para desenvolver, fazer um desenvolvimento organizacional. Uhum, Então, seja lá uma estratégia de qualidade ou qualquer estratégia que você tenha
que implementar, você precisa de pessoas, você precisa de Uhum. grupos, Sim. né? E o grupo vai reagir de acordo com a liderança. Então, tem uma série de questões que envolvem, né? E eu fico pensando o quanto é importante a gente entender esses conceitos da análise transacional mais cedo, né? Hum. Então, eu fui também nessa época, anos 2000, mais ou menos, conhecendo, tendo contato aí com a T, e pensando assim, cara, será que se eu tivesse conhecido isso 10 anos Hum. antes, não teria feito uma diferença ainda maior, Uhum. né? Na minha vida profissional, na minha trajetória, no meu jeito de ser, né? O quanto isso poderia ter já Uhum. contribuído. Então, Sim. hoje a gente tem isso mais divulgado, a AT está mais presente, né? E as oportunidades de desenvolvimento estão mais fáceis, digamos, Uhum. da gente adquiri-las. Então, o quanto antes a gente tiver acesso, Uhum. tenho certeza que trará mudanças aí significativas, né? Então, podemos dizer, quem está em posição de liderança, quem está à frente de empresas, trabalha na área de educação, ou até profissionais da psicologia, enfim, que queiram ter uma ferramenta consistente para auxiliar na condução dos trabalhos, eu falo uma ferramenta comportamental, a análise transacional é um ótimo instrumento. É um ótimo instrumento e, assim, como eu friso, é, hum, se permita Hum, experimentar. super. Se permita experimentar, Uhum, porque à medida que você conhece, né, você vai poder dizer, opa, consigo, é agora ou não é, né? Eu uhum, vou aplicar isso, mas tenho certeza que as pessoas que conheceram, elas, né, uhum, não teve muitos relatos que nós tivemos de sim. grupos, né, Luiz? É. As pessoas já saem com uma visão diferente de aplicar, de se conhecer melhor e poder transformar isso, né? Então, quem está nos assistindo aqui agora, que queira conhecer sobre análise transacional, aproveite esse momento. Aproveite esse momento. Se quiser, entre até em contato conosco, porque nós também ensinamos sobre análise transacional, porque é o que você trouxe, né? Se você tivesse tido contato com análise transacional 10 anos antes, né, do momento que você começou a estudar, eu acredito que muitas coisas poderiam ter sido diferentes, né? Porque assim, eu imagino que muitas, só para complementar, mas muitas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, Hum, em algum momento elas foram promovidas, elas tiveram alguma situação em que elas se viram mudando de nível profissional e só que não tiveram a informação, o preparo adequado, uhum, né? hum, E quando você tem a informação e o preparo adequado, isso faz toda a diferença na tua trajetória profissional. Então, coisas, por isso que eu coloco assim, eu não tive em alguns momentos essa oportunidade porque não tinha a informação e não tinha o uhum, conhecimento. sim. Que se eu tivesse, eu tenho certeza que teria Ah, sido eu não tenho diferente. dúvidas disso também. Então, para aquelas pessoas que nos ouvem, olha, faz diferença. Uhum. Procure se não for análise transacional ou qualquer outra ferramenta, mas procure se desenvolver, porque isso vai fazer uma diferença profissional na sua vida. Bacana, Giancarlo. Olha só que ferramenta potente, né, da análise transacional e que bom que nós estamos aqui conversando sobre esse assunto. E então hoje, veja só, nós vamos falar de um dos instrumentos da análise transacional. Tá? Então, por que que eu falo de um dos instrumentos? Porque nós já falamos aqui em podcasts anteriores sobre estados de ego, que é um dos instrumentos. Falamos sobre conflitos a partir dos jogos psicológicos. Então, acho que nós já gravamos já uns 8 podcasts falando Hum. sobre até cada um dos podcasts com um dos instrumentos. Falamos sobre Os compulsores, né? compulsores, né, gravamos Compulsores, 2 dois, podcasts falamos sobre sobre compulsores. esse assunto, né. Então, então já fica a dica, e quem ainda não assistiu os podcasts anteriores, vale a pena, acessar, tá. E hoje, então, vamos falar sobre as posições existenciais. Posições existenciais.
que é O isso? que é isso, Giancarlo? Então, Posição primeiro existencial, né? vamos explicar O que que é aqui. essa coisa O, existencial, né? mas fiquem tranquilos que é coisa boa, né? Nos Aham. ajuda a perceber alguns aspectos aí do funcionamento da personalidade humana e de nós mesmos, né? Então, assim, Isso. de uma maneira bem simples, o que são as posições existenciais, Giancarlo? Então, a posição existencial, hoje a gente pode chamar de posição de vida, né? Ah, Que seriam que as crenças básicas que a pessoa tem sobre si mesmo e sobre o sim. outro. Tá? São E crenças, são então. crenças sobre si e sobre outros, a Ah, forma de tomar decisão, de chegar a conclusões, de hum, justificar seu comportamento eh, na sua relação com o outro, naquilo que tem seu hum, valor substancial hum, para ela, como ela encara isso, hum, qual que é a crença que ela tem de hum, vida, né? Qual é a sua posição de vida. O autor chamada Julia Reis, ela chama de hum, janelas do mundo, né? As Janelas do janelas do mundo. mundo. Como seriam as Vamos. janelas que Ah, você determina a sua atitude, que influencia a atitude do outro? Como você vê o mundo, hum, né? Então, a sua tela, como é que para você o mundo ou as pessoas são, né? Quais são, que ele chama de convicções, as convicções que tem sobre si mesmo e sobre o mundo. E através dessa janela hum, das suas convicções, como eu vejo o mundo e vejo hum. as pessoas, é que eu tenho um determinado comportamento. Então, esse conceito das janelas aí, então, vamos. Eu gostei Aham. dessa explicação da janela, porque então, se a pessoa está dentro de casa, então ela tem um ambiente ali que seria o ambiente dela, seria como o que ela está vendo dentro de casa. Assim. E quando ela chega na janela, ela está olhando aspectos externos. Ah, então, como que é isso? Então, assim, é a crença que a pessoa tem Isso, de as crenças si são as e do convicções que ela externo. tem, né, de si e dos outros, Hum, e que essas crenças, né, a partir do seu modelo, cria um modelo mental. há um modelo Cria um modelo mental. mental, Seria um mindset, então. esse, e que a gente poderia dizer que são modelos mentais vencedores, dentro da análise transital, ou Opa, perdedores. opa, calma aí. Mo- mo- Profundo, né? Porque veja só, ela está dentro de casa, como se assim, olhando para si. Chega na janela, olha para o externo. E isso é o modelo mental. Mas que pode ser vencedor ou não. Como que é isso, Giancarlo? Porque imagina eu estou olhando, vendo, Hum, isso que eu estou vendo, a convicção que eu tenho isso é algo saudável ou não é saudável? hum, Então, eu vou criar, eu não, olha, é melhor eu não me relacionar com as pessoas, porque as pessoas são falsas, as hum, pessoas são dissimuladas, então eu vou me isolar aqui, hum, que é melhor para mim. uhum, Então, eu vou criando convicções e crenças, hum. né, que vão me dando minha visão de mundo em relação ao mundo e a mim e aos outros, né? Eu me lembrei de uma coisa agora, ó. Que é o seguinte, quando eu estava iniciando a formação em desenvolvimento de grupos ainda, a SBDG. Aham. Então lá não tinha participado de nenhum processo psicoterapêutico ainda, estava, vamos dizer assim, tinha zero de autoconhecimento. E eu me lembrei agora na formação, que teve uma atividade lá, onde foi solicitado que nós fizéssemos um desenho. Uhum. Um desenho. Não me lembro em qual contexto, mas me veio em mente agora esse desenho, que eu fiz o desenho de mim, Aham. porque tem uma janela. Olha que interessante. E eu estava lá nessa janela, mas eu fiz o desenho assim, estava só metade do meu Aham. rosto aparecendo. Então, quer dizer, naquele contexto, né? Aham. Assim, então, eu estava vendo algumas questões minhas, mas por algum motivo eu não estava com todo o rosto para fora ali, né? Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com posição existencial, né, Giancarlo? Porque não sei, nem me lembro qual era o contexto lá Aham. meu naquele momento, mas eu me lembrei da janela agora, né? Ou assim, por que que eu não estava mostrando todo o meu rosto naquele desenho? Né? Então, quem sabe mais para frente, quando nós falarmos sobre a posição existencial, né? Hipóteses, São né? hipóteses, né? Mas tem a ver com isso, né? Tem a- Então, assim, é, o quanto a pessoa está se permitindo ver o que está lá fora,
né? E ver de maneira real o que está lá fora e o que está dentro de si. O que é importante olhar, assim, essas crenças, elas não são formadas agora, elas vêm de repertórios, Hum. né, da infância, Ah, é então, de da como infância. nós tivemos Ah, aí os nosso aprendizado, nossas aham. experiências, que nos conduzem a compreender, entender Hum, esse funcionamento de mundo. hum, Então é aí que a gente muitas vezes, por isso de crenças, se eu aprendi lá atrás que eu não posso confiar em ninguém, eu não vou hum, confiar em ninguém. É a minha crença, é o meu modo de ver o hum. mundo e ver as pessoas. Então podemos dizer que isso seria como se fosse um quadro de referência Um de quadro. que, olha, eu não posso acreditar nas pessoas a partir de uma experiência que aconteceu lá no passado. E quando a pessoa chega na fase adulta, ela utiliza esse mesmo quadro de referência para tomar decisões, Para tomar desconectadas decisões. com o momento presente. Mas é presente, exatamente. Ah, E aí, eu até, dentro desse. Você falou de desenho, eu lembrei aqui, hum. Luiz. É um desenho talvez não é tão conhecido agora, mas na época, né, década de 80 É para bom os frente. desenhos que dá para saber É, mais ou menos a idade da pessoa, né? Pelos desenhos que assistiu. é, mas é que hoje você tem YouTube, então não tem Ah, problema, tá lá, você pode chegar, né? Então tem um desenho da Hanna-Barbera que tinha dois personagens. hum, O leão, chamado Lip, hum. né? E uma hiena chamada Hardy. Pode E ser o antigo, leão... hein? Não, tá na internet, né? O leão, ele é otimista, Ah, né? Tudo vai dar certo, tudo vai... E sim. a hiena, né? O Hum, Hardy, ele é pessimista, ah, né? E daí a famosa frase, ó vida, ó azar, né? ah, Então, não, isso vai... Para cada situação otimista que o Lippe coloca, o Hardy tem uma situação pessimista. hum, Ah, nós vamos para a ilha, vamos achar uma ilha lá, vai ter uma ilha hum, bacana. Ah, mas lá vão ter canibais, vai comer a gente, não sei o quê. Então, sempre hum, então, tem um exemplo aqui bem simples, né, hum. de posição essencial. Então, nesse caso, fazendo um link da janela com esse desenho. Então, é como se é o Lippe, né, tem a O, visão li, negativa, né? o hard, O Hard, né? Então, é como se o Hard, ele olhasse para dentro de si, ou dentro da casa ali, com uma visão negativa, e quando ele olha pela janela, olha lá fora, o que ele vê, a partir do quadro de referência que ele tem, ele vê os aspectos negativos. só experiências ruins. Só a experiência. Só Ele não consegue, naquele momento, perceber as coisas positivas que tem lá positivos que fora. tem lá Em fora. virtude dessa referência que ele tem de alguma coisa que aconteceu lá na infância, tudo que ele vê, né? Não Tudo, vou dizer tudo assim, mas no sentido assim, é como se fosse um padrão de olhar para o negativo. ó vida, ó azar, né? Então, aquela Uhum, pessoa que, cara, nada dá certo para mim. Já ouviu uhum, falar disso? uhum, Então, nada dá certo para mim. Eu vou fazer a coisa não funciona, não dá uhum, certo, não consigo fazer com que eu tenha sucesso, uhum. né, progresso, etc. Então, pode ter um contexto aí de uma posição existencial dessa, né? O que está trazendo? Então, essa seria uma visão distorcida da realidade. Seria uma visão Né? distorcida da realidade. Então, Ele eu já faço algo esperando que vai dar errado, né? olha só, olha. Eu já faço algo esperando que vai dar errado. Então, assim, olhar a posição existencial como essas crenças, essas convicções, e a gente sabe, assim, essas crenças, elas vão ter um peso de como a gente vê. Vou trazer isso para dentro até do contexto organizacional Ok. agora, tá? Uhum, Como a gente lida com o dinheiro? Qual é a visão que nós temos com o hum, dinheiro, que essa empresa tem com o dinheiro? uhum, Qual é a visão de como essa empresa lida com o tempo? uhum. Como ela lida com as pessoas? Como ela lida com os clientes? Então, isso nos dá um olhar de qual é a posição existencial também dessa empresa. Qual é a visão, qual é a crença que ela tem? E é interessante isso, porque em alguns contextos eu ouço assim comentários semelhantes a esse. Por exemplo, os funcionários de hoje não querem nada com nada, só querem o salário, não tem Uhum. comprometimento, não tem responsabilidade. E quando a gente vai lá na empresa, tem um monte de problema. Será que isso tem alguma coisa a ver com a posição existencial de quem está à frente de pessoas ali? Eu creio que sim, Uhum, tá? Porque são, como a gente falou, são crenças e são
é, como é que eu vou colocar para você? São posições. E o que são posições Uhum. existenciais? Eu acho que Sim. convém falar também o que Ah, tá. são as posições Sim, sim, existenciais, isso. né? Uhum. Então, a análise transacional ela vai trazer quatro posições, suposições aí Uhum. básicas, então quatro posições existenciais. Eu estou ok e você está ok. Então, posição de Uhum. okeidade, né? É uma posição em que é uma posição saudável, baseada na aceitação, na Uhum. resolução de problemas, na cooperação. Então, eu estou bem, você está bem, vamos junto lá, vamos resolver as coisas, tá tudo certo, né? Vamos, Uhum. vamos para frente. Essa é uma posição de okeidade, posição saudável. Nós temos uma outra posição que é eu estou ok, mas você não está ok. Uhum. Eu estou bem, mas você não está bem, tá? Tá. Então, é uma posição onde a gente vai a gente tem uma certa arrogância, né? Uma certa, como é que eu vou colocar aqui? Prepotência. Eu estou bem, mas você não está bem, porque você não sabe o quanto eu sei, você é menos que eu, né? É como se Você fosse eu sou mais e você é é menos. menos. Você não tem o meu conhecimento, você não tem a minha experiência, você não Uhum. tem o que eu tenho, né? Sim. Então, eu sou mais, você é Uhum. menos. Então, inclusive, a gente usa o mais, quando na Aham. posição está ok, você está ok, Aham. mais, menos, quer dizer, Sim. eu sou mais, você é menos, né? Eu estou bem, Uhum. você não está bem. Tem uma terceira posição que eu não estou ok, mas você está ok, então eu Uhum. sou menos e você é mais. Então, uma Uhum. posição um pouco mais depressiva, assim, eu me considero menos capaz do que você. Uhum. Tem a ver com inferioridade, então, com Inferioridade, um uma sentimento forma de de um inferioridade. sentimento de inferioridade. Eu não Aham. sou tão bom quanto você, então vou Uhum. deixar você fazer, você dá conta. Cara, você é maravilhoso, Então, né? nesse caso aí, a pessoa não consegue perceber a capacidade que ela A tem. capacidade que ela tem, né? Então, Ela acha que os outros têm ela mais acha que capacidade, têm mais você, potencial e ela se diminui. e ela se diminui, né? Então, é normal que alguma coisa vai dar errado comigo, Uhum. né? E a outra posição existencial é menos menos. Eu não estou ok e você também não está ok. Uhum. Então, Nada está bom. nada tá bom. É uma posição bem deprimida, bem depressiva, de desespero, vamos dizer Aham. assim, né? Seria negativista também? Um negativismo, niilismo, digamos assim. Uhum. Não tem valor em ninguém, né? Se eu não Uhum. serve para nada, você não serve para nada, essa empresa não serve para nada, ninguém serve para nada, então tá tudo certo. E Ninguém vai para não tem lugar, solução para não tem nada. solução para nada, né? Então, nada tem valor. Então, são quatro posições Uhum. existenciais, né? Então, assim, veja, ah, esse país não tem jeito, as pessoas também são assim, não Uhum. vai para lugar nenhum mesmo, então Uhum. é uma posição menos menos. Então, veja só, você falou de quatro posições essenciais. Então, Isso. tem essa negativista, que é a menos Menos menos, menos, tem a outra menos mais, menos que tem mais, uma mais questão de menos, inferioridade ali, né? isso, E o mais menos que uma tem superioridade, isso, uma superioridade. Que essas três posições existenciais, vamos dizer que são posições existenciais aprendidas lá na infância e que, por algum motivo, não sofreram atualizações para o momento atual. exato. E tem a posição mais, que é a visão da realidade de si e do outro, que é a saudável. É saudável porque, como a gente sempre fala dentro da análise transacional, Hum, nós vamos basear em dados e fatos do aqui e agora, ok. né? Da realidade, Uhum, né? O que servia lá atrás não sai para hoje. uhum. Então, isso não quer dizer que é bom ou é ruim, é o Uhum. fato, é o Eu dado, falo. né? Aham, Bom ou ruim é um conceito que cada um vai aham. ter de acordo com a sua experiência, Uhum, né? Então, vamos olhar isso no aqui e agora. Para nós, isso é positivo, isso traz resultados, isso é adequado, uhum, não é adequado. Então, a gente vai olhar dentro de uma posição uhum, saudável. Não quer dizer que eu estou certo ou eu estou errado, uhum. mas o que é adequado e o que não é O que é adequado. adequado. Então, aquele exemplo que eu dei antes, quando a gente ouve assim, a pessoa falando, os funcionários de hoje não querem nada com nada, só não tem responsabilidade. Então, nesse caso, veja só, é necessário ter fatos concretos para entender se essa fala realmente ela é justificável ou se é apenas uma visão de realidade distorcida que a pessoa tem, fazendo esse comentário sem entender realmente o que está acontecendo.
né? Porque você pode ter ali ótimos funcionários, pode ter uma equipe bacana. É claro, vai ter algum ajuste para fazer, mas a pessoa, em virtude da posição existencial que ela tem naquele momento, ela não consegue perceber os aspectos positivos que a equipe tem. Uhum. Eu lembrando aqui de pessoas, né, que a gente acaba conhecendo ao Hum, longo da vida, que estão lá, estudam, fazem hum, cursos, uhum, mas elas têm uma posição menos mais hum, e que ela chega à conclusão de que não adianta, ela estuda e tal, mas ela não consegue dar conta. Então, assim, uhum. por mais que eu estude, eu nunca vou ficar bem, Ah, né? Eu não sou capaz de ficar bem, não aí sou capaz de dar continua, conta. continua estudando, É, estudando. estuda e vai, né, mas não consegue fazer o giro, né, consegue Ah, dar o salto, porque a crença dela é que ela é menos, ela não hum, consegue aprender mesmo, ela não tem capacidade, por mais que ela estude, ela não vai dar conta. E aí ela não consegue, sabe, fazer algo diferencial. E aí as ações, às vezes, que ela toma, algumas é de sabotagem, parece que ela se calma aí, me sabota. fala mais sobre esse assunto aí. Como que é, Giancarlo, esse processo de sabotagem? Mas você, quando você está no mais menos, o que pode acontecer? Hum, Né? A hipótese aqui, você, de uma certa forma, fazer alguma ação para se sabotar, hum, né? Quer dizer, você tem capacidade, sim, você está estudando, você hum, está aprendendo, mas você faz alguma ação que te sabota isso para confirmar a tua crença hum. de que você não é capaz. Caramba. Aí você faz algo errado, você não entrega no prazo, você deixa de completar uma tarefa Hum, para confirmar a tua posição existencial. rapaz. Então quer dizer, a pessoa, se ela tem lá a posição existencial principal, menos mais, que tem a ver com um sentimento de incapacidade, inferioridade, né? Isso. Então fazendo esse caso aí dos estudos, né? Ela fica estudando, estudando, aí acha que nunca está pronta, Uhum. continua estudando e aí passa algum tempo, ela não fez o que tinha que fazer, a meta que ela tinha, né? Eu vou estudar para conseguir alcançar tal coisa. E quando ela percebe, poxa, estudei um monte, não conquistei o que eu gostaria. Nesse momento ela reforça o sentimento de Sentimento inferioridade de dela. inferioridade. Então, isso, Hum, por exemplo, numa situação menos mais, né? hum, Aí você tem o mais menos, hum, que é talvez um perfil que a gente encontre muito, hum, né? Em que a gente tem um olhar, a pessoa tem um olhar mais autoritário, mais hum. controlador, né? Então, eu tô certo, você tá errado. Não, eu tô certo. Eu não importa o que está Tá, pensando e eu tô mandando e faz isso, né? tá. Então, você não tá ok. Você colocou aqui, mas você colocou não tem serventia, Hum. tá? Então, você não sabe o que eu sei, você ainda não aprendeu, então vai lá e faz do jeito que eu tô mandando. Olha só, olha, então quer dizer, essa sabotagem, ela pode gerar uma consequência nos resultados dos negócios, Gera consequências. tá? Porque Sim. se a liderança tem essa visão de superioridade, né? Ah, eu sou melhor, né? O outro não é, tal. Então isso pode gerar uma, É uma crença de que as pessoas não têm a mesma capacidade que você, é, né? olha só. Que eu sou melhor do que você. Ah, eu Uhum, estudei na escola tal, então eu sou melhor preparado que sim, você. Ah, olha, porque eu fiz tal curso, porque eu isso. uhum, Então, as pessoas vão criando crenças, uhum, vão desenvolvendo crenças, melhor dizendo, sim, que vão reforçando essas posições. Nós vamos transitar por essas uhum, posições como ser humano, né? Não vamos estar 100% ok, uhum, mais. Não existe. Em sim. algum momento a gente vai estar menos Não é que a mais. pessoa é assim, né, Giancarlo? Não. É uma forma de se ver e ver o mundo lá fora, os outros, num determinado momento. Pode ser que no mesmo dia a pessoa transite pelas quatro, né? Isso. É o que a gente pode, estou olhando aqui um conceito da Julia Uhum. Hay ainda, né? Sim. Ampliando um pouquinho essa visão, que é, Hum. eu sou que é uma competência ignorante, Hum. né? Ou seja, eu não sei que não sei, Ah, tá. tá? Tá. Aham. Eu sei que não sei, Hum. é uma outra situação, Hum. né? Ou Hum. ou eu não sei que sei. Hum. Então, tem algumas situações, depois eu vou ilustrar isso aqui melhor, tá? Uhum. Mas
tem a ver com a questão a questão de competência. Uhum. Tem a ver o seguinte, por que que isso é importante para a liderança, né? Porque nós estamos falando de autoconhecimento. Quando eu não sei que eu não sei algo, né, eu sou ignorante naquele assunto. Então, eu preciso adquirir essa competência. E você vê acontecer muito isso hoje no ambiente organizacional, Giancarlo, assim, de quem está na Sim, posição de liderança não sabe que não não sabe? sabe que não sabe. Uhum. Ele, a posição de arrogância aqui, da ignorância, é de não, eu não sei que eu não sei. Hum, E eu não tenho consciência, né? Então, hum, é uma consciência falta consciência dessa hum. competência. Então, a análise transacional ajuda nessa consciência, né, Ajuda nessa Giancarlo? consciência, ajuda na forma de Aham. você se conhecer, porque assim, Uhum. qual é a posição preferencial sua que você Hum, tá hum, transitando? Você hum. fica em qual delas a maior parte do A maior tempo? parte. Porque, como eu falei, a gente Ah, transita por essas sim. Não é que a posições. pessoa é assim, Não, mas tem uma preferida. nós estudamos, né, Uhum. como nós viemos abordando desde o início, hoje do podcast, Hum, o autodesenvolvimento pela análise transacional. Para quê? Porque a gente possa estar na posição ok a maior parte do tempo, sim, sim. né? Nessa Uhum. okidade a Não é maior que vai parte ficar do tempo. 100%, mas se Não é tiver que a nós estamos consciência, 100%, né? aham, É um momento que você pode cair aí no mais menos, né? Como todo ser humano achar que você uhum, sabe mais que o sim, outro. sim, Você pode dizer, se achar que você sabe menos que o outro, ou uhum, que nada serve. Então, você vai transitar em alguns uhum, momentos por esses uhum, quatro sim. posições essenciais. Qual a diferença? É consciente. Aí Opa, a consciência volta, estou entrando aqui. E aí a ah, consciência volta, volta. né? Então, é buscar estar a maior parte do tempo dentro da oquidade. Uhum. Esse é o, Bacana. é o, é o desafio, né? Bacana. Então, como a gente sempre tem falado aqui de análise transacional, nesse contexto organizacional e de liderança, então, assim, por que que a análise transacional é importante, assim, como instrumento para quem está na posição de liderança? Então, para que ele possa entender o seu estilo de liderança, Hum, vamos colocar assim também, uhum, né? Porque se ele tem uma posição mais menos, uhum, qual é o estilo de liderança que esse líder vai apresentar? hum. Então, o mais menos, como é que seria uma liderança com a posição existencial mais menos, lá, liderando uma equipe? Olha, eu quero saber tudo o que está acontecendo Hum. aqui, ó, e eu quero aprovar as coisas, eu não quero que alguém faça algo sem passar pela minha mão. Ah, então pode ter uma dificuldade de delegação aí. Centralizador, né? Centralizador. Então, sou eu que vou dizer o que vai fazer, Aham, né? Então, eu tenho uma posição de controle, aham. controlador, Sim. centralizador, autoritário, né? Hum, Esse é uma posição mais ou menos, é uma tendência que você tem, né? E quando tem um problema na organização, o que vai acontecer? Qualquer pessoa que divergir ou que vier a querer debater algo um pouquinho mais com profundidade, olha, essa pessoa está me incomodando. hum. Então, ó, vamos mandar esse cara embora aqui, que eu não quero perder tempo, eu não quero me incomodar com Ah. ninguém. Vamos se livrar. Então, a tendência, quando no perfil mais menos, é se livrar dos outros, né? Então, nesse caso aí, o líder pode perder bons profissionais. Pode perder bons profissionais. Se você começar a questionar o líder não quer que alguém que fique te Sim, questionando, que está com essa visão de realidade, nessa posição essencial mais menos, mais menos. né. Lembrando, veja só, é possível a gente perceber isso dentro do ambiente organizacional e, em muitos casos, a liderança não tem consciência disso. Ela até acha que está fazendo um bom trabalho, que de ser centralizador e autoritário é Uhum. uma maneira de conseguir resultados, mas, no entanto, tem uma disfuncionalidade aí, né, Porque Giancarlo? quando uma posição que seria uma posição mais democrática, vamos colocar Uhum. assim, então, um estilo de liderança mais democrático, a tendência é o quê? O chamado de posição de resolução, que é resolver os problemas, é Ah, compor, é cooperar, né? É você resolver, olha, você é um bom profissional, você produz bem, né? Vamos seguir aqui, vamos resolver isso de determinada forma e vamos junto, vamos para frente. Você traz a pessoa, você hum. segue com ela, né? Então, nesse caso aí, então,
Quando a liderança está na posição existencial mais, ela consegue trazer dados da realidade, fazendo um link com os estados de ego, ela consegue utilizar os Uhum. 3 estados de ego, da posição existencial da análise sensacional de maneira eficaz, né, e consegue gerar um ambiente de cooperação, Isso. porque ela está conectada com o que está acontecendo naquele momento. Uhum. Sem interferência de crenças do passado que não têm uma conexão com o momento E aí, o presente. que que você vai ter? Você vai Hum, ter uma equipe mais criativa, uma equipe mais uhum, resiliente, uma equipe mais sim. produtiva, né? Então, é aquela curva, às vezes, que a gente olha na liderança Hum, situacional hum, e que quando o líder já tem uma equipe assim, ele está numa posição ele conduz a equipe com muita fluidez. Ele não hum, precisa ficar controlando, não precisa ficar orientando, não precisa ficar intervindo, né? uhum. Então, ele já passou dessa curva, é consciente dessa curva, Ele né? consegue levar o grupo para E o autonomia. grupo vai para a autonomia, né? Uhum. Que é o sonho de todo Então, gestor, ter uma equipe autônoma, né? é. Mas, Uma equipe autônoma, mas com limites, sim, mas com regras, é né? autônoma no sentido que não tem a dependência, Não, né? isso, não tem a Não tem a dependência. Sabe o que precisa dependência de fazer. que cada decisão tenha que vir de uma outra pessoa para saber o que Uhum. fazer, enfim, para que as coisas aconteçam sem a dependência, né? Então podemos dizer assim, que na posição existencial os 3 estados de ego estão funcionando de forma adequada, porque no estado de ego, pai, tem ali as crenças atualizadas, as regras, os valores Uhum, para que a equipe vá bem. Tem o estado de ego criança funcionando de forma adequada, onde está a criatividade, e o estado de ego adulto com as informações daquele momento. Então é quando a uhum, liderança consegue tanto para ela, quanto levar para a equipe também esses aspectos dos estados de ego que fazem a equipe cooperar, tá? perfeito. Agora, e uma liderança na posição existencial menos mais, como é que seria? A gente vai encontrar, né, seria o bonzinho, uma posição de deferência, o laissez-faire, né, o Ah, deixa acontecer, tem a ver com agrade-me né? também, né? Porque Não assim, seja ó, agradável lá eu uma não vou te pessoa. dar Ah, um feedback, porque se eu te falar alguma coisa, você vai ficar magoado e eu vou ah, ficar mal com você. Melhor assim, hum, a pessoa vem pedir alguma coisa, uma resposta, você foge, você já não dá a resposta, para você não se incomodar, para você hum, não confrontar o outro, né? hum. É melhor não falar, né? Não fazer, né? Então, fica o dito pelo não dito, quer dizer, alguém falou mas não tem resposta. Porque eu não vou me incomodar com você. Eu quero que você fique bem comigo, tá? Podemos dizer que seria uma liderança frágil, então. É uma liderança frágil, Hum, frágil, uma liderança confusa, uma liderança que confusa, né? não tem direção Aham. nenhuma, né? Então ela pode gerar uma insegurança na Tanto equipe. faz, vai, o Lance Aham. tanto faz, tanto fez, né? Sim, Então, assim, eh, não, ela se afasta da tomada de se decisão afasta. Aham. conflituosa, porque Sim. melhor não lidar com isso, né? Fazendo o link com o que você disse sobre sabotagem. É. Então, aí ela não toma decisões, fica meio em cima do muro ali para não criar uma situação de atrito, mas aí o resultado não vem. E aí a gente conhece na prática o quê? Quantas Hum. situações acontecem porque alguém não tomou a decisão? Uhum. Ah, porque essa decisão era uma decisão que ia desagradar alguém, ou que ia incomodar, ou que ia gerar um desconforto. Uhum. Então, isso ficou ali até que estourou uma situação mais conflituosa, mais problemática ou mais custosa, Hum. porque ninguém quis, digamos assim, todo mundo quis ficar bonzinho na história, né? Olha só. Olha, Mas então. isso não acontece nas empresas, né? Não. A gente só está. Tá? Então, sempre lembrando, a quem está nos assistindo aqui, normalmente essas questões que nós estamos falando das posições existenciais não são percebidas. É o estilo de liderança que a pessoa tem, ela, né, não teve acesso a esse tipo de informação e continua tendo resultados abaixo do Uhum. esperado, né, por não ter esse
esse autoconhecimento, o entendimento de que, nesse caso que dá posição existencial menos mais, pode gerar uma sabotagem, né? Não Sim. só menos mais, a mais menos também, São né? também, sim, todas. Agora, é possível alguém que tem uma posição existencial predominante menos menos estar numa posição de liderança? Eu Né? estava pensando nisso agora mesmo. Você leu meu pensamento aí. Porque uma Porque pessoa muito negativista, né? porque Não sei se assim, ela. a gente tem, então, caminhar junto, vou mais Ah, ou menos vou me livrar das sim. coisas, o outro não vou me afastar para não tomar decisão. Aí quando chega no menos menos, Ah, né, que já é o então. desespero, já é o abandono, né, Hum, então já abandonou, já não tem solução nenhuma, uhum, já, já não tem projeto, não tem perspectiva. uhum. Então, eu imagino que numa posição menos menos, é difícil a gente ver É uma posição difícil, de né? liderança, porque esse daí já foi, né? De alguma Já foi, forma, é. a empresa já Aham. demitiu, ou a pessoa pediu para sair, porque é muito difícil você ter alguém dentro de uma estrutura organizacional menos menos daí, Menos, né? menos. Até porque quando começa você tem o Hum, começo, né? uhum, Nessa posição, sim. sim. E aí você vai ver que a equipe vai ficar desmotivada, vai ficar sem Uhum. propósito, vai ficar perdida, né? Então, normalmente, se há alguma ação aí nesse sentido, porque ali já a gente pode, às vezes, ter uma posição mais cínica, né? Nada, a pessoa ri de si mesmo. Então, como é que eu vou colocar? É difícil a gente olhar uma É mais posição na difícil, né? prática menos menos, tá? Então, o que a gente observa mais são três As posições três existenciais, posições. né? Assim, de quem não, assim, está consciente do impacto que o comportamento gera na equipe, a gente observa ali mais o menos mais e o mais menos. Uhum. Tá? Agora, a liderança que já tem um certo nível de autoconhecimento, que se prepara para lidar com a equipe, tanto nas áreas técnicas quanto nas comportamentais, a gente percebe uma incidência maior da posição existencial mais mais. Aí vai. Isso mesmo. E vamos fazer um linkzinho Hum, com o nosso podcast passado. vamos Falamos sobre os compulsores. Será que compulsores. posição inicial e compulsores têm algo a ver? Hum, Os nossos drivers lá que a gente comentou? hum, que Será que seja perfeito tem algum compulsor? seja perfeito. Seja perfeito? Tá, É, que ninguém faz tão bem quanto eu? tá. Então, vamos lá, então. Opa, Quem tem, assim, uma predominância do compulsor seja perfeito, pode estar, ter uma pode, relação com qual posição existencial? mais, menos. Mais Por menos. quê? Porque Mais, ninguém faz tão bem ninguém quanto eu. faz. Ninguém é tão perfeito quanto Uhum. eu, né? Então eu sou superior aos outros. Aí centraliza, se Aí sobrecarrega. leva a microgestão, né? O gestor que Aham. vai olhar o detalhe, porque se ele não botar o olho ali, ninguém vai fazer tão bem quanto ele quer que seja feito, né? Olha só que interessante. Essa que é a riqueza da análise transacional, porque a gente Vai. consegue Link. fazer um link com os outros instrumentos, né? É, Seja forte. Será que hum, tem a ver com seja forte? o mais menos? É, A posição essencial mais mais menos? menos? Eu acredito que sim. Eu dou conta de fazer Não tudo, posso. deixa comigo Deixa comigo, eu aqui, sou o cara, eu vou lá, né? eu resolvo, né? Então não Se não posso. for eu aqui, nada funciona. Seja forte. Interessante. Também nós temos aí o agrade, né? Agrade aos outros, Que ou agrade a mim. tem a ver com Quando é menos. o Ah, agrade a mim, ah, eu quero que as pessoas me agradem. Então, sim, mais, menos, menos. né? Aham. Quando quer E agradar o outro? se eu tenho que agradar os outros, eu tenho que deixar as pessoas felizes, né? Aham. Então, porque elas são melhores do que eu. Uhum. Então, é uma posição menos, Menos, mais, menos mais. menos mais. Lembrando que, veja só, interessante nós falarmos sobre isso, é que é como se a pessoa estivesse ali na rotina do dia a dia Uhum. ali, enfim, tomando alguma decisão, conduzindo a equipe, e em mente tivesse dois drivers ali funcionando. Um assim, ó, eu tenho que agradar o outro, né, e esquece do trabalho que realmente precisa ser feito. Uhum. Né? Então, pode ter uma interferência maior dessa crença lá do passado. Olha, para mim ser aceito, para mim ser reconhecido, eu preciso agradar os outros.
e não dá tanta atenção para o que precisa ser feito. Ele tem que tomar uma decisão, resolver algo e não toma a decisão com medo de desagradar. Veja, assim, a gente está falando de algumas hipóteses, mas a pessoa no agrade aos outros também pode é, esforçar-se mais Hum, para poder agradar para os poder outros, numa agradar. posição menos mais Olha. também, né? Então, isso aqui são hipóteses, né? Claro que por isso a gente tem que olhar o caso concreto, entender o funcionamento e tal, Uhum. né? Porque tem toda uma correlação que pode estar Uma acontecendo, correlação. né? Então, são exemplos que a gente está Uhum. trazendo, né? Então já fica a dica aí, quem não assistiu os podcasts anteriores ainda, assista, porque todos eles têm uma E conexão. a gente está fazendo uma conexão com os nossos É, compulsores, né? é. E é bacana olhar isso, então, porque, como a gente falou, não é isolado, né? Uhum. A gente são ferramentas São, que estão se conversando, é. né? Fazendo sentido, se conversando dentro da análise transacional. Então, quem está à frente de pessoas, na posição de liderança, conduzindo empresas, se conhecer a análise transacional e aplicar na prática, o resultado é excelente, né? E, Giancarlo, já estamos quase chegando no final do podcast, né? Ah, E ok. Já? já Mas quase no final aqui. Agora, para quem está nos assistindo, nós falamos das posições existenciais, né? Que a saudável é a mais, e em algum momento a pessoa pode estar no mais menos, no menos mais ou no menos menos. Como que, assim, que dicas que nós poderíamos dar para quem está nos assistindo aqui para manter-se na posição existencial mais, que é a posição existencial de okeidade? tá. Então, assim, a gente tem abordado nosso Hum. podcast, quem tem nos ouvido Uhum. aí, né, nos visto, a importância do autoconhecimento, Uhum. né? Porque eu estava falando até da questão da competência ali, da consciência, que a Julia Hay traz o seguinte: você pode ser um incompetente inconsciente, você não sabe que não sabe, Uhum. né? Incompetente e inconsciente. Você pode ser um incompetente consciente, eu sei que não sei, mas eu vou buscar informação, Uhum. né? Ou você pode ser um competente consciente, né? Eu sei, né? Mas preciso focar, preciso direcionar. Ou Uhum. uma competência inconsciente. Eu faço com naturalidade, né? Então, é fluido, Sim. né? Já algo fluido. Aham. Então, pensar que o autoconhecimento vai trabalhar essa consciência, essa inconsciência das Uhum. suas competências, Ok. né? Uhum. E vai para que você possa enxergar de que forma você pode se desenvolver. O que que você não sabe que você não sabe? Ou o que você sabe e como Uhum. você lida com isso? Ou o que você sabe que sabe e como é que você pode produzir melhor? Então, essa, essa, esse autoconhecimento, né, Uhum. a tomada de conhecimento permite olhar esses caminhos, essas possibilidades, né? Trabalhar permissões, né? O que eu Uhum. posso me permitir, como a gente estava Uhum. falando, né? Se permitir experimentar, olhar diferente, uma crença nova, Que aí sai da sabotagem. sair da sabotagem, né? Se permitir Uhum. fazer coisas diferentes, né? Poder tentar estar no aqui e agora, a maior parte do tempo, Sim. né? Não viver do passado, nem viver de futuro, mas olhar Uhum. o presente, como isso pode construir pontes e alternativas, trabalhar reconhecimentos positivos também, Uhum. estruturar o tempo. Então, são formas aí de tentar buscar essa equidade, né? Interessante te ouvir, né, porque esses aspectos que você está trazendo são conceitos que nós já falamos em podcasts anteriores, que são instrumentos da análise transacional e que ajudam, né, Sim, qualquer pessoa, não importa se ela esteja no ambiente organizacional ou que queira se desenvolver, a tomar consciência do que está acontecendo com ela e ter alternativas para resolver isso. exato. Né? Olha. Porque a gente fala da clareza, a gente Uhum. fala, já em algum momento a gente abordou jogos, então fala Uhum. de triângulos dramáticos, então não entrar Uhum. em jogos, estruturar seu tempo, Uhum. né? A questão dos reconhecimentos. Então, lá nos nossos podcasts tem, né, com mais detalhes cada um Sim. desses aspectos aí que a gente abordou e que são formas que a gente pode estar, né, aplicando e desenvolvendo no nosso dia a dia. Olha, então já
partindo aqui para o fechamento, Giancarlo, nós estamos falando de comportamento humano, também falamos dentro desse ambiente organizacional. Então, quando uma liderança ali não tem autoconhecimento, tem uma predominância do mais menos ou do menos mais, isso pode impactar na equipe e, por consequência, impactar nos resultados do negócio, né? E me parece que a palavra-chave aí no meio de como manter-se na oquidade é a É a consciência. consciência. É a consciência, né? Porque se você não tem consciência de como você está agindo, você não tem opções. Não tem opções. E a análise transacional ajuda nisso, né? Criar opções. Criar opções. Olha Porque que a gente bacana. vai criar opções, né? Que bacana. Então, quem não conhece ainda sobre análise transacional, vale a pena investir um tempo nessa área, porque é aquilo que você comentou, se você tivesse conhecido a análise transacional 10 anos atrás, né, com certeza poderia ter tido resultados diferentes, né? Agora, já chegando mesmo agora no final do nosso podcast, Giancarlo, o que é que nós poderíamos deixar de mensagem final para quem está nos assistindo? Olha, nós estamos falando aqui sobre a liderança, né, e sobre como a posição existencial, ela, ela contribui para um ambiente saudável, né? A gente falou bastante de ambiente, né, já em outros podcasts também. Então, a questão não é ser perfeito, a questão é entender o seu funcionamento e entender em que momento você deixa de sair da oquidade para que você possa voltar para essa oquidade. Olha, que bacana. Manter-se na oquidade, Não oquidade. né? E voltar para a oquidade, porque todos nós nascemos para dar certo na vida, né? E esse dar certo na vida é estar na oquidade, Está na oquidade. né? E é bacana, assim, então, quem está à frente de empresas, à frente de equipes, quanto mais autoconhecimento tiver, melhor será a vida pessoal, a vida profissional, o relacionamento com a equipe e, por consequência, os resultados do negócio. Então, a minha mensagem final também é nesse sentido, de buscarem autoconhecimento. Busque autoconhecimento, para não chegar daqui a 10 anos, 20 e dizer, olha, se eu tivesse tido acesso a essa informação, poderia ter tido decisões diferentes, enfim. Então, a informação está aqui hoje. Então, busque informações. A informação está acessível, né? E aí a pior coisa com você dizer, se lá atrás eu tivesse feito, se lá atrás, né? Uhum. Então, não perca essa oportunidade, né? Não se arrependa, para que você não se arrependa depois. Então, as oportunidades estão aí, estamos com nossos treinamentos sempre abertos, né? De AT. Isso aí. E o que nós pudermos contribuir para o desenvolvimento das pessoas e das organizações, acho que essa é uma das nossas missões, ao menos da minha. Bacana, Giancarlo. Então, para você que busca autoconhecimento e que queira crescer profissionalmente a partir da análise transacional, clique em algum espaço aqui do vídeo, em algum local, que você terá acesso a mais informações sobre capacitações, sobre programas de desenvolvimento baseados na análise transacional. E também nos siga, né, nas redes sociais, né, porque aí você vai ter acesso aí ao nosso próximo podcast, né, sempre focado aí na análise transacional dentro do ambiente organizacional. Foi um prazer, Giancarlo, estar com você aqui. Prazer foi meu, Luiz. E logo temos outro, né? Temos outro e acho que já podemos dar uma pincelada que vamos falar sobre grupos. Grupos, aí. Análise nacional e grupos. Olha então, quem só. tiver já nos ouvindo, tiver interesse, o que esse pessoal vai falar sobre o grupo. Então, aguarde que nós vamos aí trazer informações bem bacanas aí sobre o processo de grupos e análise transacional. Muito bom, Giancarlo. Obrigado novamente por estar aqui nesse podcast e abraços a todos aí, até um próximo momento.